carta, por que ela foi escrita, por que ela é importante para a vida cristã. Os pilares dessa carta é perdão, restauração, redenção. Filemão 1, tá? Pode olhar aí, não tem problema. Essa carta foi escrita por Paulo a Filemão e tinha o objetivo de dar algumas instruções a Filemão e também à igreja que se reunia na casa dele. Semana passada nós falamos sobre a comunidade do amor, que é composta por pessoas diferentes, pessoas prestativas, pessoas difíceis, pessoas que não fogem da luta. E hoje nós vamos falar sobre os selos do amor. Os selos do amor. Bem-vindos à série expositiva, a carta a Filemão, chamados a amar. Vamos nos colocar em pé, em reverência às Sagradas Escrituras. Vamos ler o versículo 3 dessa carta. Filemão capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado por tudo que já recebemos do Senhor, mas sabemos que o Senhor ainda tem algo a falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos meditar sobre esse versículo tão importante. Você já ouviu tantas pessoas dizendo, olha, graça e paz. Graça e paz. Muitos têm até esse hábito de fazer essa saudação. Quando você encontra um irmão, quando você encontra alguém, você diz, olha, graça e paz. Alguns dizem, a paz do Senhor, outros já usam essa saudação que o apóstolo Paulo fazia sempre em suas cartas. Ele sempre colocava, olha, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. E essa graça e a paz de Deus precisam ser uma realidade nas nossas vidas, porque senão nós não vamos viver a essência do Evangelho. No Brasil, muitas pessoas se declaram evangélicos, mas não vivem essa realidade. Essa saudação, um versículo que a gente olha assim, olha, que a graça e a paz. Em várias cartas de Paulo, Paulo escreveu 13 cartas, e em várias delas, ele faz essa saudação, que a graça e a paz estejam com vocês. Mas o que isso tem a nos ensinar nessa noite, nessa série que nós estamos meditando sobre essa carta, chamados a amar. Como é difícil, na teoria é fácil amar, mas amar é um desafio, e perdoar a gente tem aprendido que também é um desafio, mas quem vive a realidade da graça de Deus, da paz de Deus, ele vai perdoar, ele vai amar, ele vai servir, ele não vai ter dificuldades, porque ele estará vivendo a realidade da graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre a graça do Senhor, sobre a paz do Senhor, e essa saudação que Paulo sempre faz, quando você falar para alguém, olha, graça e paz, tenha esse entendimento do que isso tem a dizer, tem a nos revelar, tem a nos ensinar. É muito bom quando nós usamos as palavras e sabemos os significados, o significado daquela palavra. Quantas pessoas dizem, olha, eu sou um cristão, mas ser cristão é alguém que se parece com Cristo, é alguém que vive a realidade do Evangelho, é alguém que já foi alcançado pela graça do Senhor. Quantos foram alcançados pela graça já aqui, essa noite? Já fomos alcançados por essa graça maravilhosa, a graça de Jesus, que nos alcançou, que nos resgatou, que nos tirou do império das trevas e nos dá ânimo e forças para estarmos na casa do Senhor. Mesmo nessa ameaça de chuva, mesmo nessa ameaça de repente, olha como vai ser, nós estamos aqui porque entendemos que saímos dos nossos lares para louvar e bendizer o nome do Senhor, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quais seriam os selos do amor aqui, já que a gente está falando sobre chamados a amar? E a gente tem batido na tecla que Jesus já tinha dito que nos últimos dias o amor ia se esfriar. Nos últimos dias as pessoas não iam ter o amor ao próximo, amor aos irmãos, amor até mesmo a Deus e a sua palavra. Mas o que nós podemos ter para a nossa vida como os selos do amor, os selos
que precisam estar sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de carta hoje, a gente fala de papel, só que a gente sabe que o e-mail é virtual, chega do outro lado, o WhatsApp chega do outro lado, você não gasta folha. Naquele tempo tinha que ter folhas, e nos correios a gente sabe, tem que ter um selo ali, está vindo de tal cidade, olha, o selo dos correios. E para viver a realidade do amor do Senhor, nós sabemos que nós precisamos ser selados por esse amor que nos alcançou. Paulo em algumas cartas diz, também falando, que somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A sua vida pertence ao Senhor. Amém? Nós somos propriedade exclusiva de Deus, do Senhor. E o que nós podemos aprender nesta saudação de Paulo a essa igreja? Antes de mais nada, o que é graça? O que vem a ser graça? Que a gente tem cantado nesse culto, que a gente tem falado a todo momento, todo culto falou sobre isso. A ordem de culto no boletim aí diz, vivendo a realidade da graça. Mas o que é graça? Talvez você já ouviu muitas pessoas, olha, a graça de Deus. Muitas pessoas dizem, olha, a graça é isso, a graça é aquilo, mas a graça é o favor imerecido. Nós não somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcançou. Ou seja, quem de nós aqui é merecedor de ser salvo, é merecedor do amor de Deus, mas pela infinita misericórdia, infinita graça de Deus, você ouviu a mensagem de Cristo Jesus um dia, e pela graça do Senhor, hoje você está aqui, amém? Pela graça do Senhor nós estamos aqui, todos nós fomos alcançados, todos nós fomos alcançados por essa graça. Mas eu queria falar algumas coisas que a graça de Deus nos ensina. A primeira coisa que eu queria falar é que a graça de Deus nos ensina que não existe nenhum tipo de meritocracia para a salvação. Pastor, que palavra é essa, né? A gente ficou na moda há um tempo atrás, a meritocracia. Alguém que ele tem o mérito de alcançar uma promoção, pensa no ambiente de trabalho, e aí aquele funcionário que se dedica, de repente, ele teve o mérito de ser o funcionário do mês. Alguns irmãos talvez já tiveram a experiência de ser o funcionário do mês e ter a foto lá. Olha, esse aqui é o funcionário do mês. Ele teve o mérito. Ele foi um bom funcionário. Ele foi alguém que se dedicou. Só que a graça de Deus aqui, que Paulo falou para Filemão, saudando aquela igreja, olha, que a graça de Deus, que a graça de Deus Pai esteja com você. Quando nós entendemos que a graça de Deus, ela não é medida por nenhum mérito. Você não foi salvo por nenhum mérito, eu não sou salvo por nenhum mérito. Tem um homem, um pastor, Steven Lawson, que ele disse, certa vez, que a graça, ela nos ensina que as pessoas vão para o inferno. E aí, é o que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu mereço ir para o inferno? Olha o que Steven Lawson, esse pastor, vai dizer. Ele diz o seguinte, ele disse que as pessoas que vão para o inferno, elas estão lá porque elas merecem, ou elas vão para lá porque elas merecem, porque elas viveram uma vida que os conduziu elas para essa decisão, ou porque nossa vida nós escolhemos aquilo que nós queremos. Mas a graça nos ensina que, pastor Steven Lawson diz isso, ela nos ensina que cada um aqui que vai para o céu, ou qualquer pessoa que aceitar Jesus e vai para o céu, ela vai para o céu não porque ela merece, não porque ela merece, mas é pela graça de Deus. Quem vai para o inferno é porque merece, quem vai para o céu é porque não merece. Dá para entender? Essa é a doutrina da graça. Quem vive uma vida distante de Deus, distante daquilo que Deus revelou, do plano de salvação do Senhor, rejeitou a Deus, esse estará, o que a Bíblia diz, vivendo a realidade da condenação. Mas aquele, e o pecador, e nós pecadores, e as pessoas que aceitaram Jesus um dia, elas não vão para o céu porque merecem, elas vão para o céu porque a graça de Deus, o favor de Deus alcançou aquelas pessoas. E essa palavra que eu usei, meritocracia, nos remete a entender que nós não somos salvos por qualidade,
por merecimento, mas é pela graça. Um texto que está no boletim, na ordem de culto, nós já lemos no momento de culto, diz que em Efésios 2:8, que nós somos salvos mediante o quê? Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A sua salvação é um dom de Deus. A sua libertação é Deus que realizou. Na nossa salvação, quem tem que ser glorificado é o Senhor. Muitas pessoas confundem isso, pensam, não, mas se eu for uma pessoa boa, certa vez, e eu acho que eu já contei aqui também, alguém dizendo assim para mim no estudo bíblico, há muitos anos atrás, mas eu conheço uma pessoa muito boa, muito legal, mas ela vai para o inferno. Eu disse, olha, se ela não receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, não tem outro destino, não tem meio termo. A Bíblia, ela não tem assim o jeitinho, né? Existem dois caminhos, o céu e o inferno. Para onde é que você vai? Para onde é que nós vamos? Se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor, tenha certeza, não tenha dúvida. Se você foi alcançado por essa graça e tem esse entendimento, quando Paulo escreveu para Filemão, olha, que a graça e a paz de Deus esteja com você. Esse selo, olha, alcançado pela graça, esse selo de Deus nas nossas vidas, traz uma consciência que nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que qualquer pessoa que nós conhecemos. Você não é a melhor pessoa da sua família, eu não sou a melhor pessoa da minha família, mas nós somos pecadores alcançados pela graça do Senhor. Somos pecadores que andávamos de um jeito, de uma maneira que um dia as nossas atitudes estavam nos conduzindo à condenação eterna, mas um dia nós ouvimos a voz do Senhor, e ao ouvir a voz do Senhor, fomos alcançados por essa maravilhosa graça, amém? Não existe outro método, ser bonzinho, ser legal. Mas a pessoa disse para mim, mas se eu entregar uma cesta básica, se eu ajudar alguém, o caminho para ser salvo é através de Cristo Jesus. Essa é a maior alegria que nós podemos ter em nossas vidas. Eu sei que no nosso tempo moderno as pessoas querem falar tanto de bens materiais. Olha, você precisa trocar de carro para ser feliz, você precisa de uma casa de praia para ser feliz, você precisa de aquilo outro para ser feliz. Quando nós entendemos essa doutrina da graça de Deus, entendemos que tudo que nós precisamos, nós já temos, porque o preço foi pago por nós na cruz. Nós o amamos, como está escrito aqui, porque Ele nos amou primeiro. Segundo lugar, a graça de Deus, a graça de Deus nos ensina que somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Meu amado, não foi de graça que você foi salvo, teve um preço pago na cruz por cada um de nós. Um dia Jesus se entregou por cada um de nós, um dia Jesus esteve na cruz por cada um de nós, e essa era a consciência que Paulo tinha ao escrever a Filemão. Quando ele escreveu e chegou nesse ponto, os 2 primeiros versículos, a gente já viu eles falando a Filemão, olha, sou eu, Paulo, estou escrevendo para você, Filemão. Agora ele vai dizer para ele o seguinte, olha, que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, que você viva essa realidade. Como povo de Deus precisamos viver essa realidade, a realidade da graça de Deus, esse entendimento. Quando nós temos esse entendimento, nós não vamos nos vangloriar, ou dizer, olha, eu sou salvo, ou porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal. Somos pecadores que todos os dias precisamos pedir perdão ao Senhor e nos achegarmos diante do Senhor com um coração humilde, para dizer, Senhor, eu careço mais de Ti, Senhor, eu quero viver a minha vida na dependência do Senhor, entender que a graça de Deus, esse favor, Ele teve um preço pago, e foi dolorido para Jesus se entregar por você, no seu lugar, no meu lugar. A graça de Deus, nós entendemos quando Paulo fala para Filemão aqui, olha, que essa graça esteja sobre a sua vida. Não é para que você possa, Filemão, de algum momento rejeitar as pessoas, virar as costas para as pessoas, se dá o luxo de dizer, eu não perdoo. A gente sabe que essa carta ela é norteada pela palavra perdão, pela palavra amor, pela palavra serviço. Como é difícil para muitas pessoas servir, amar, perdoar, porque ainda não entenderam a realidade da graça do Senhor. Não entenderam que nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça.
Não é qualquer coisa, tudo aquilo que às vezes, alguns dizem assim, quando é de graça, né, a gente não valoriza. Você cobra R$1, a pessoa valoriza. Se você fizer algo de graça, as pessoas não valorizam. E muitos não valorizam a obra de Cristo na cruz. Vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, vivem uma vida, né, como se o Senhor não existisse. Quantas pessoas às vezes vivem essa realidade e às vezes falam mal. Mas aquela pessoa, ela não acredita em Deus. Mas quantas pessoas se declaram crentes ou cristãs e vivem como se Deus não existisse? A graça de Deus traz esse entendimento dessa doutrina bíblica, traz o entendimento da nossa mente, que nós fomos salvos por essa graça maravilhosa, essa graça que Cristo Jesus, ali na cruz, se colocou em nosso lugar. Terceiro, a graça de Deus nos ensina que a salvação vem de Deus, vem do Senhor. Paulo estava lembrando mais uma vez, como em todas as cartas ele dizia, que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. E nós precisamos nos lembrar todos os dias que somos o povo que vive debaixo da graça do Senhor, debaixo do favor de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da dependência do Senhor. A graça de Deus nos ensina isso, que a salvação vem do Senhor. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Talvez você já ouviu essa pergunta. O carcereiro, certa vez, dizendo: o que eu preciso fazer? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua família. Nessa noite, quero te lembrar agora, a salvação vem de Deus. Você que está orando pelo seu esposo, você que está orando pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu neto, a salvação vem de Deus, vem do Senhor. E se Ele começou algo na sua vida, Ele vai completar na sua vida e vai alcançar toda a sua família em Cristo Jesus. Começou com você, a salvação vem de Deus. E foi você que Deus escolheu para que Deus começasse toda a boa obra na sua família. Começou por você. Como é difícil quando uma pessoa sozinha começa a caminhar na igreja, aí vem só ela, vem só a esposa, ou vem só o marido, ou então vem só o filho, e o tempo vai passando. Só que você deve continuar perseverando a cada dia, a cada semana. Olha, a salvação vem do Senhor, é Deus que vai fazer, é Deus que vai tocar, Deus que vai tocar através do Espírito Santo. Às vezes nós queremos, né, como diz outro, convencer na marra, mas não é na marra. Não é na força, é na ação do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Amém? Começou com você. Você não foi alcançado, a sua família também vai ser alcançada. Creia nisso. Paulo estava escrevendo a Filemão: Filemão, que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês, sobre todos vocês. E aí, a gente seguindo ainda, qual é o resultado da graça de Deus nas nossas vidas? Você que já entendeu a mensagem da cruz, nós que somos o povo de Deus, qual é o resultado dessa graça na nossa vida? Eu vou te falar um resultado, que é o que está no texto. Paulo disse que a graça e a paz estejam com vocês. Só vai ter a paz de Deus quem viver essa realidade da graça de Deus. Quantas pessoas nesse tempo agora estão vivendo aí guerra, não é isso? Guerra dentro de casa, guerra no trabalho, guerra na rua, guerra com os vizinhos. E Deus nos chama nessa noite a desfrutarmos da paz do Senhor. Agora sim, nós podemos dizer para os nossos irmãos, você pode olhar para alguém e dizer: a paz do Senhor. Só pode dar a paz quem tem a paz. Quem tem a paz de Deus na sua vida aí? Então você tem a paz de Deus, você pode compartilhar. Você pode encontrar alguém e dizer: a paz do Senhor. Você pode encontrar alguém e dizer que a graça e paz de Cristo sobre você, sobre a sua vida. E aí, este é o resultado quando Paulo disse: olha, que a graça e a paz estejam com vocês. É essa realidade que nós precisamos viver. Nós estamos aqui semana a semana olhando para essa carta e sabemos todo o pano de fundo, tudo o que aconteceu, né? Até porque é um capítulo só. E daqui a pouco a gente vai chegar no final do texto, dos versículos. Mas só foi possível lá na frente, ou só vai ser possível lá na frente, perdoar, amar, cuidar, se viver essa realidade. A realidade da graça, esse selo de Deus
que é a graça, esse selo de Deus que é a paz de Deus. Muitos pensam assim, mas eu sempre dou esse exemplo, né? Mas se eu tivesse mais eu vou ter paz. Você não tem que ter mais, porque você já tem tudo, Cristo Jesus sobre a sua vida, amém? O melhor de Deus, não é isso, minha irmã? Já veio, Jesus Cristo. O melhor de Deus já chegou para a sua vida. A plenitude do Evangelho, essa paz que excede o entendimento. Olha o que Paulo escreveu em outras cartas, lá em Romanos 5:1, Paulo disse para os romanos o seguinte: justificados por meio da fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser justificado? Aí você que, no momento de trabalho, de repente você tem que levar um comprovante, né? Olha, vou justificar aquela falta. Eu ia falar da escola, né? Essa escola só aula online, mas você que está trabalhando, de repente você tem que trazer um atestado para dizer, olha, eu não pude trabalhar, ou não estou trabalhando, não trabalhei esses dias, e está aqui a minha justificativa. E aí Paulo em Romanos 5:1 diz o seguinte: somos o quê? Justificados, pois, por meio da fé. E ao sermos justificados por meio da fé em Cristo, temos paz com Deus. Existe uma sentença de condenação, né? O salário do pecado é a morte. Daqui a pouco a gente vai falar mais isso. O salário do pecado é a morte, mas você foi justificado por meio da fé. O que é ser justificado? Olha, tem um carimbo, tem um selo. Essa são pecadores, mas são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Você é justificado. Paulo escreveu em Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. A paz de Deus, o resultado da graça de Deus, da doutrina da graça, entender que fomos alcançados por essa graça, que não somos merecedores, que o amor de Cristo nos alcançou. Não há um mérito nosso, mas há um mérito de Cristo, e quem tem que ser glorificado é o Senhor. Aí nós vamos desfrutar dessa paz que excede o entendimento. Por lutas você tem passado, e mesmo que você passe por lutas, mesmo que você passe por dificuldades, porque todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas quando nós entendemos a graça de Deus, desfrutamos da paz de Deus, da paz do Senhor, por maior que seja a luta, a dificuldade, nós vamos nos lembrar de onde vem a nossa paz. Quem é o autor da nossa paz? Quando Jesus disse em João 14:27, eu deixo para vocês a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Creia em mim, creia em Deus e também em mim, Jesus disse isso. Está em João 14:27. O que nós vamos fazer ao entendermos isso? Que Paulo estava nesse versículo desejando a Filemão e aos irmãos da igreja que se reunia na casa dele. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês, com todos vocês. Esse tem que ser o nosso desejo também, viver essa realidade dessa graça, desfrutar do resultado dessa graça, que é a paz do Senhor. Paz em meio à guerra, paz em meio à dificuldade, paz em meio aos dias difíceis, paz em meio às tempestades da vida, paz em meio aos dias maus. Nós precisamos, como povo de Deus, nos lembrarmos a cada dia que a paz do Senhor está sobre as nossas vidas. Existe guerra, existe combates, existe maldades rondando muitos corações, muitas vidas, mas como é bom nós estarmos reunidos aqui e poder dizer: que maravilhoso é desfrutar da paz do Senhor. Nós poderíamos estar de repente, eu estou cansado, vou estar em casa, mas não, nós estamos na casa do Pai, na casa de paz, na casa do Senhor, porque estamos alegres, porque fomos alcançados pela graça do Senhor. Não existe mérito nenhum nosso, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, porque nós não somos merecedores.
não somos merecedores, mas o Senhor nos amou, e o Senhor nos ama. Deus ama você, não se esqueça disso. Entender que essa graça e que essa paz são os selos do amor cristão. Por isso que nós vamos a partir de semana que vem continuar ainda estudando e vendo que é possível amar, é possível servir, é possível perdoar. Nesse mundo onde as pessoas dizem, não, perdoar é de Deus, nós fomos alcançados pela graça, temos a paz de Deus, fomos justificados por Cristo, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, e esse dom de Deus nos habilita a amar, a servir, a perdoar, a encorajar, a abençoar. O desafio de Deus para nós ao lermos essa carta é desejarmos ser também abençoadores, sermos abençoadores de vida, ser abençoadores na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes. Todo mundo tem o seu grupo da família e sabe que sempre tem aquele que é, o mais complicado, mas o nosso desafio é sermos os abençoadores, é sermos aqueles que vão manifestar essa graça e essa paz. Lembra da paz do Senhor? Só pode dar a paz quem tem a paz de Deus. E nessa noite, que nós possamos entender essa realidade da graça e da paz, esses selos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero citar aí o texto que eu falei de Romanos 6, 23, que diz lá que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala em Romanos 6, 23. O dom gratuito, está vendo? É 0,800. Você não paga, mas Jesus pagou. Jesus sofreu na cruz por você. E aí, nessa noite, comece a viver essa realidade. E eu disse no início, nós estamos na terceira semana, que nós seríamos desafiados a amar, a perdoar, a ter atitudes que para a gente parece ser difícil, mas quando nós temos esse selo, esses selos aí da graça e da paz de Deus, não vai ser impossível, porque nós não vamos agir mediante a nossa vontade, mas é mediante aquele que está moldando a nossa vida, aquele que está nos transformando, aquele que está forjando o nosso caráter, aquele que está mudando a nossa vida. Vida cristã é uma vida em constante transformação. Às vezes nós achamos, aceitei Jesus, no mesmo instante, agora não erro mais. Não, você aceitou Jesus e tem todo um processo, que a Bíblia chama processo de santificação. O que é isso, pastor? Cada dia você está se separando mais, deixando aquilo que não agrada o coração de Deus, e você começa a viver mais perto do Senhor, mais próximo do Senhor, com mais intimidade com Deus. Que todos nós que estamos aqui possamos viver essa realidade da graça do Senhor, que todos nós possamos ter esses selos do amor, que é a graça e a paz do Senhor. E eu quero voltar ao texto e ler o que Paulo disse a Filemão, e é o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, está falando aos nossos corações, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe.